Bom dia, meu irmão em Cristo. Vamos aí no capítulo 5 de Efésios, da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. O último subtítulo desse capítulo 5, ele traz a respeito de deveres no casamento, deveres do casamento. O versículo 22 nos coloca o seguinte: aqui existe uma grande reciprocidade, uma grande realidade, já começando ali no livro de Gênesis, o livro da origem, dos começos, do princípio. Gênesis capítulo 2, versículo 18 nos traz o seguinte: como Deus criou a mulher. Depois de toda a criação, criou o homem e depois a mulher. Então Gênesis capítulo 2, versículo 18 nos traz a seguinte mensagem: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. A adjutora é mulher de que não se tem de que se envergonhar. É uma mulher irrepreensível, não merecedora de ser repreendida, ok? Então, é uma mulher sem censura, que não merece censura. É uma mulher voltada aos olhos do Senhor. Mas é claro que esse texto não traz aqui a obrigatoriedade de um comportamento ilibado apenas por parte da mulher, da esposa, também do seu marido. Vamos lá, no capítulo 5 de Efésios, versículo 22 em diante, diz assim: vós mulheres, aqui começa o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, falando às mulheres, mas vai adentrar também no aspecto do homem. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Então, sujeitar é estar dependente, é estar submissa. Vós mulheres, que sejam submissas a vosso marido. É uma posição abaixo, mas não no sentido pejorativo que o mundo nos mostra, não no sentido de, talvez, de humilhação, mas Deus assim instituiu. O homem é o cabeça do lar. Em muitas situações nos mostram que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela move a cabeça para onde ela quiser, uma brincadeirinha no bom sentido. Então é um corpo, é um conjunto. Aqui diz então que as mulheres precisam estar dependentes de vosso esposo, de vosso marido, sujeitando-vos. E diz mais, como por exemplo, sujeitando aonde? Como ao Senhor. Como nós, marido e esposa, homem e mulher, nos sujeitamos a Deus, nós somos dependentes a Deus, nós somos submissos a Deus, como exemplo, não que sejamos Deus, homem e marido, não, mas apenas uma ilustração, que possamos entender a posição do homem no lar e a posição da mulher no lar. Eu até vejo isso como uma grande reciprocidade, mas tem que ter respeito. Deus assim instituiu, o homem é o cabeça do lar. Mulher, com sabedoria, numa só carne, todas as coisas acontecem, unidos numa só carne. Pois bem, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, é a palavra que nos fala. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Aqui está comparando o casamento secular, né, na nossa sociedade, na sociedade ali contemporânea, quando Paulo estava ali preso, quando ele escrevia essa carta aos Efésios. Então, porque o marido é o cabeça da mulher, então é uma casa normal. Aí vem a comparação, como também Cristo é o cabeça da igreja. Por que Cristo é o cabeça da igreja? Porque Cristo é o esposo e a igreja a esposa. Então vem essa comparação. Sempre aquilo que Cristo fez e faz pela igreja, que é a esposa, assim nós também temos como marido fazermos o mesmo para com a nossa esposa. E a reciprocidade, o amor mútuo entre as partes. Então, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele, Cristo, próprio o salvador do corpo. Então Cristo é o salvador do corpo, o corpo é a igreja. 24, de sorte que, assim como a igreja, que é a esposa de Cristo, está sujeita a Cristo, está submissa a Cristo, está dependente a Cristo, assim também as mulheres, como esposas, sejam em tudo sujeitas a seu marido, em tudo submissas ao seu marido. Então aqui, a mulher rixosa, a mulher contenciosa, eu digo na reciprocidade, o homem rixoso, o homem contencioso, isso não leva à edificação do lar, leva à destruição do lar. Mas é muito importante o testemunho do marido
como homem sincero, homem ali de integridade, homem trabalhador, de princípios bíblicos, homem trilhando na verdade, homem que respeita a sua mulher. A reciprocidade tem que ser a mesma. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Aqui a nova comparação. Então, advertindo aos maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, que é a esposa, e assim mesmo se entregou por ela. Aqui está o amor ágape, o amor incondicional, mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você. É o plano da salvação. Versículo 27. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A responsabilidade de Cristo para com a igreja é ensiná-la, mostrar para que ela ande num contexto que possam vê-la, não para engrandecimento da glória do homem, mas para glorificar a Deus Todo-Poderoso, mas para apresentar a si mesmo, ao próprio marido, ao próprio Cristo, Jesus Cristo, igreja gloriosa. Então, por que assim igreja gloriosa, igreja iluminada, igreja sal e luz, igreja abençoada? Mas de que forma, nessa constituição, nessa formação desse casamento entre o esposo e a esposa? Sem mácula, mácula é mancha, sem rugas, nem coisa semelhante, mas, que aqui então o contraponto, é um outro período, mas santa, separada e irrepreensível, que não será repreendida por ninguém, não terá acusação de ninguém, não merece censura de ninguém. Então, nós como maridos temos a responsabilidade de testemunho para que possamos no nosso lar com os nossos filhos, na palavra do Senhor, formarmos a constituição, a integridade da nossa família. Versículo 28, assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Aqui é uma outra comparação. A primeira é Cristo como esposo e a igreja como esposa. Aqui está usando a nossa própria constituição física natural. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quando de repente você está mexendo com alguma ferramenta e você se corta, automaticamente você tem ali o desejo de sanar aquele problema, de estancar aquela ferida, de fazê-la então ali parar de sangrar, de colocar um curativo, de fazer um procedimento. Você zela pelo seu corpo. Quando você tem alguma coisa no seu corpo ruim, você vai ao médico preocupado para que você resolva aquele problema no seu próprio corpo. Então, assim como você, marido, como homem criado por Deus na sua constituição orgânica, como coroa da criação, você se preocupa com a sua saúde, com a sua integridade física, na mesma forma, faça isso com a sua esposa. Pois bem, versículo ainda 28, o último período, quem ama a sua mulher, ama a si próprio, porque é uma só carne, é a reciprocidade, como nós falamos ali, quando Deus instituiu a primeira família, através de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, versículo 18. 29 diz assim, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Eu detesto o meu corpo, eu detesto as minhas mãos. Isso não acontece, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Nós precisamos, assim como nós nos preocupamos com a nossa integridade física e constituição orgânica, na mesma comparação nos preocuparmos com a vida da nossa esposa. Então precisamos ensiná-la, precisamos ajudá-la, precisamos fazer com que ela cresça conosco. Então, marido, se você se autoavaliar e perceber que você está em patamares diferentes, você tem que lutar para que a sua adjutora venha com você. Então, isso é pessoal. Se você se forma, busque a sua esposa a formação. Se você faz algo, que ela possa aproximar-se de você. Se você tem habilitação e carta, lute para que ela tenha também. Se você realmente tem alguma coisa que você precisa e pode trazer para si, porque senão você vai ficar lá em cima e ela lá embaixo, ou até o contrário, ela lá em cima e você aqui embaixo. Isso não é bom, isso não é interessante. Então que o casal possa lutar juntos, brigar juntos por um ideal, estarem sempre juntos, unidos,
pensando, lutando, constituindo, lendo a palavra, orando, testemunhando, para que possamos estar firmados no lar, na rocha que é Cristo Jesus. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aí vem o 31, por isso. Esse 31 é um versículo muito usado pelos pastores, pelos bispos, nas ministrações em casamento. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Versículo 32. Grande é este mistério. Mistério grande são as coisas ocultas de Deus. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aqui ele está dando a conclusão da excelência da analogia, da excelência da comparação. O mistério oculto de Deus é que, a exemplo de Cristo esposo e a igreja esposa, a igreja noiva de Cristo Jesus, que possamos assim fazer, homem e mulher, adjutora, juntos, unidos numa só carne, para a edificação do nosso lar, dos filhos, da casa, assim como Cristo em relação à igreja, a igreja em relação a Cristo. 33 e último do capítulo 5 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Meu querido, a palavra de Deus nos mostra a reciprocidade. Se de repente usar de rixa, de briga entre os casais, não se entenderem mais, se agredirem, não tiverem realmente uma linha de unicidade na palavra de Deus, se não pensarem da mesma forma, Satanás vem para roubar, matar e destruir. Precisamos, como João 10,10, no segundo período, entendermos que Cristo vem para dar vida e vida em abundância. Que Deus possa realmente colocar isso na cabeça dos maridos, na cabeça das mulheres, e consequentemente isso estará sendo refletido aos filhos e àqueles amados que nos rodeiam. Que possamos mais esse exemplo colocarmos nas nossas vidas, para que não possamos ser roubados. Que Deus abençoe a sua vida. Meu querido, se você sentiu no coração, inscreva-se nesse canal, dê aquele likezinho, aquele joinha, toque no sininho para que você possa participar conosco da sequência, para que possamos seguir avante no capítulo 6, que, como começou aqui no capítulo 5, o segundo subtítulo a respeito dos deveres do casamento, aqui também no capítulo 6 vai falar sobre pais e filhos, para que você receba novos estudos, novas notificações. Que você tenha um bom sábado, que Deus te abençoe poderosamente. No nome de Jesus, amém, amém.